A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Hoje é o nosso 132º dia da nossa leitura anual da Bíblia. E hoje eu quero comentar os capítulos 17 ao 20 do segundo livro das Crônicas. Hoje eu quero falar um pouco sobre o rei Josafá. Gente, que história que parece com muitas daquelas histórias que a pessoa começa bem e termina mal, né? Então eu gostaria que você lesse com calma. São 4 capítulos, né? São 4 capítulos, mas são capítulos que trazem ensinamentos especiais. Josafá ele começou bem sua vida de rei, né? Filho do rei Asa, que era um homem abençoado. Tanto Asa como agora o seu filho Josafá, eles reinam em Judá. Portanto, é uma genealogia de Davi. Havia aquela promessa, aquela profecia de Deus de que o reinado não sairia da casa de Davi. E tanto o rei Asa quanto o rei Josafá, eles eram da linhagem real de Davi. Então, ele começou bem. Ele começa colocando soldados nas cidades para vigiar as cidades. E no versículo 3 é muito interessante, que fala assim: o Senhor o abençoou, pois ele agiu como seu pai desde o início. Agiu como seu pai agiu no início. Então, a bênção de Deus estava sobre ele. Isso era uma coisa muito importante, muito tremenda, né? E o reinado dele foi um reinado de paz. Foi um reinado que ele não adora a Baal, pelo contrário, ele adora o Senhor dos Exércitos, que é chamado Deus do seu pai, do rei Asa. E com isso, ele começa a ficar muito rico e muito famoso, a ponto de dos países que ficavam em volta de Judá começaram a ter medo de Josafá e davam para ele imposto, não queriam entrar em guerra pelo poder bélico que tinha Josafá, o poder bélico que tinha Judá. Os principais guerreiros eram os benjamitas. Então eles tinham muito medo desses homens de guerra e o próprio soldados de Judá, né? E aí com isso os próprios árabes, é citado que eles dão para Josafá 7.700 bodes e 7.700 ovelhas. Os filisteus, eles levavam com frequência presentes, pratas, e pagavam também impostos. Então Josafá ele foi um homem muito próspero e muito rico. Ele construiu cidades, celeiros, parecido com aquelas que José havia construído lá para o faraó do Egito, não é? E então ele era um homem assim abençoadíssimo, rico, próspero, mas sempre tem um mas. Ele comete um grande erro. Ele vai pegar o seu filho Jeorão, e para entrar em conformidade, para entrar em paz com Israel, porque Israel e Judá nesse momento eles viviam em guerra. Então o rei de Israel era o terrível rei Acabe. O rei Acabe era um homem tremendamente idólatra, tremendamente cruel. E Josafá vai então fazer uma aliança com o rei Acabe. E nessa aliança, Josafá vai dar o seu filho Jeorão para se casar com a filha do rei Acabe, que era a Atalia. Vocês lembram da história da Atalia? A Atalia era casada, só uma observação. Atalia ela era casada com Jeorão, certo? Jeorão, filho desse rei aqui, do rei Josafá, e eles tiveram um filho. O filho chamava-se Acasias. Jeorão morre, Acasias assume o reinado. Então fica Atalia e o seu filho Acasias, né? Só que Acasias morre também.
Então, para que nenhum dos filhos de Acasias pudessem assumir o reinado de Israel, o que a Atalia faz? Ela mata todos os netos. Ela foi considerada a pior avó de todos os tempos. Ela mata todos os netos para ninguém assumir o reinado de Israel, e ela assume por um período aí de 6 anos o reinado de Israel. Então ela passa a ser a rainha. Só que um dos filhos, chamado Joás, que era uma criança, conseguiu ficar no palácio escondido por um período de 6 ou 7 anos, e aí um profeta chamado Joiada vai lá e manda matar essa mulher, Atalia. Então essa mulher, ela era terrível, e aí Joás vai e reina para Israel. Então a história resumida é isso. Então, aí voltando aqui para Josafá, Josafá pega o filho dele e se casa com a filha desse rei cruel, fazendo uma aliança que desagrada a Deus, né? E quando ele se torna aliado do rei Acabe, o rei Acabe tenta enganá-lo. Falou assim: vamos entrar numa guerra lá em Ramote de Gileade. E aí o rei Acabe convence o rei Josafá para ir nessa guerra. E o rei Josafá fala assim: não, vamos fazer o seguinte, tudo bem, a gente vai para a guerra, mas vamos consultar o Senhor através dos profetas, se é vontade de Deus e se a gente vai vencer essa guerra. Eles consultam os profetas, 400 profetas dizem: podem ir que vocês vão ganhar, a guerra é garantida. E Josafá vai perguntar: o Acabe, por um acaso não tem mais nenhum profeta que a gente possa consultar? E aí o rei Acabe fala: tem um profeta aí que eu odeio ele, porque ele só fala coisas contra mim. Ele realmente, só tudo que eu faço, ele faz o contrário, ele dá uma direção contrária do que eu quero fazer. É o profeta Micaías. Aí foram chamar o profeta Micaías. O profeta Micaías disse assim: eu vou dizer tudo aquilo que Deus mandar eu dizer. E eu quero falar para você, rei. Eu tive uma visão, e nessa visão teve um monte lá, uma montanha, onde o povo estava totalmente espalhado e não tinha pastor. Né? E eu tive outra visão. Na outra visão eu vi Deus no céu e vários anjos, eles querendo saber como a gente vai enganar o rei Acabe, né? E aí veio um espírito, um anjo, um maligno, né? E veio e falou: pode deixar que eu engano. E veio um espírito de engano e enganou os seus profetas, e todos os profetas estão dizendo: pode ir, mas na verdade você vai perder essa guerra. Aí o profeta levou uns tapas, ficou preso e falou: eu vou para a guerra, quando eu voltar, você vai... O profeta Micaías, né? Ficou preso. Quando eu voltar, a gente vai terminar de conversar. E aí o profeta Micaías falou o seguinte: se o Senhor voltar, eu não falei da parte de Deus. É interessante porque os profetas de hoje nunca vão assumir os erros, né? Quer dizer, não posso generalizar. A maioria dos homens que se dizem profeta, quando erram, falam da carne, eles vão colocar a culpa em outros. Mas o Micaías falou: se você voltar é porque o que eu falei não vem de Deus, foi da minha carne. Né? Então é interessante isso. Só que o rei vai e morre na guerra. Alguém lança uma flecha e coincidentemente a flecha bate na roupa do rei em um espaço e mata o rei Acabe. E aí o profeta Jeú, aí já muda o profeta Jeú vai chegar para o rei Josafá e vai falar assim: Josafá, você está fazendo as coisas erradas, você agrada os inimigos de Deus e desagrada aqueles que são de Deus. E Josafá falou assim: não, tudo bem, ele escuta os profetas, só que ele não obedece. E aí ele vai fazendo coisas boas, o rei Josafá vai recolocar juízes, vai destruir ídolos, mas ele não destrói onde se adora ídolos, né? Ele não destrói todas as casas de adoração de ídolos. Por isso que ele vai morrer. Aí antes disso vem um exército enorme vindo de Edom, os edomitas, e aí Josafá vai ficar com medo e ele ora. Gente, essa oração de Josafá é uma oração muito especial. Ela é um exemplo de como nós devemos orar. Ele ora
dando ordem, inclusive, para todo o povo jejuar. Ele ora porque ele tem medo. Ele fala assim, nós não somos nada. E ele começa a declarar o medo que ele tem dos edomitas, do exército de Edom, chegar e tomar e matar todo mundo. E ele vai falar assim, ó Senhor Deus, Deus dos nossos antepassados. Eu não vou ler aqui a oração dele, mas na oração Josafá vai como se fosse lembrando a Deus das promessas. O Senhor prometeu que nós seríamos isso, o Senhor já livrou os nossos antepassados. Ele ficava lembrando das palavras de Deus. Ele fala assim, o Senhor é o Deus dos nossos antepassados. É como Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, né? Então ele fala assim, o Senhor lembra dos fracos, o Senhor lembra da promessa, o Senhor já derrotou muitos inimigos. Aí ele começa a orar, e os inimigos entram numa confusão, num conflito tão grande, que um começa a matar o outro. E vem um profeta, na verdade um levita, chamado Jeaziel, e o Espírito Santo toma a vida de Jeaziel e fala, Josafá, não tenha medo. E essa é a palavra que eu quero deixar para você. Meus irmãos, se vocês estão passando por umas situações difíceis, não tenha medo, o Senhor está à nossa frente. O que a gente precisa fazer é obedecer a Deus. No caso aqui, o exército foi totalmente derrotado, porque eles ficaram brigando um contra o outro. E aí, os soldados do inimigo, todos morreram. E aí o fim do reinado de Josafá, ele fez muitas coisas que alegrou o Senhor, mas ele não destruiu esses lugares de adoração pagãs, e ele acabou morrendo de uma doença. E o triste é que fala que ele morreu não sendo exemplo para os outros, né? Então foram 25 anos de reinado desse rei Josafá, e assim acaba a vida dele. E agora, a partir de amanhã, nós já vamos começar o capítulo 21 a 24, vamos falar de outros reis. Mas a história de Josafá é muito interessante. Que Deus te abençoe e tenha uma excelente leitura.